E se eu te dissesse que 90% dos teus medos nunca se vão concretizar? O medo pode ser o teu pior inimigo ou a tua maior ferramenta para crescer. Hoje vou mostrar-te como podes controlar os teus medos, tomar decisões sem hesitação e avançar na tua vida sem que a ansiedade ou a insegurança te travem. Neste vídeo vou-te explicar como o medo funciona, como ele nos afeta e quais as estratégias para o controlar. O medo impede muitas pessoas de correrem atrás dos seus sonhos e objetivos. Quem domina o medo, domina a sua própria vida. Fica comigo até ao final porque vou partilhar um exercício simples para mudar a forma como lidas com o medo para sempre. O que é o medo e por que nos afeta tanto? O medo é uma resposta natural do nosso cérebro para nos proteger do perigo. É um mecanismo de sobrevivência. O problema é que no mundo moderno muitas vezes sentimos medo de coisas que não representam uma ameaça real. Falar em público, tomar uma decisão importante, investir dinheiro e mudar de carreira. O medo é gerado numa parte do cérebro chamada amígdala. É responsável por identificar perigos e ativar o modo de luta ou de fuga. Este mecanismo era essencial para os nossos antepassados evitarem predadores. Mas hoje em dia o cérebro reage da mesma forma a desafios sociais e emocionais. O medo real versus o medo psicológico. O medo real é quando estás numa situação de perigo imediato ou estar diante de um animal selvagem ou numa situação de violência. E o medo psicológico é o medo criado pela tua mente, baseado em hipóteses que podem acontecer, mas que ainda não aconteceram. Por exemplo, e se eu falhar? E se me julgarem? E se eu perder tudo? E alguns exemplos comuns de medo são o medo do fracasso, medo da rejeição, medo da mudança, medo do julgamento dos outros e o medo da incerteza. O medo é uma ilusão criada pela nossa mente para nos manter numa zona de conforto, mas se não aprendermos a controlá-lo, ele vai limitar a nossa vida. O impacto do medo na tua vida. De que maneira o medo te pode impedir de avançar? O medo é o maior inimigo da ação. Quando tens medo, ficas paralisado e adias decisões importantes. Por exemplo, quantas oportunidades já perdeste porque tiveste medo de arriscar? Muitas pessoas passam a vida inteira a esperar pelo momento certo, mas a verdade é que esse momento nunca chega porque o medo nunca desaparece sozinho. A ligação entre medo e procrastinação são que a procrastinação muitas vezes é um reflexo do medo. Tens medo de errar, por isso adias o inevitável. Tens medo de falhar, por isso nem tentas. O medo faz com que inventes desculpas para não agir. Histórias reais de pessoas que foram travadas pelo medo. Alguém tinha uma grande ideia de negócio, mas nunca começou porque tinha medo do fracasso. Alguém que tinha o sonho de viajar para outro país, mas nunca foi porque tinha medo da incerteza. Pessoas que ficaram presas em empregos ou relacionamentos infelizes porque tinham medo da mudança. E a mensagem disto é, se deixares o medo controlar a tua vida, nunca vais sair do lugar onde estás. O medo só desaparece quando nós agimos, quando saímos da nossa zona de conforto. Aqui estão algumas técnicas que eu usei para controlar e superar os meus medos. Reconhecer e aceitar o medo. Não adianta ignorar o medo ou fingir que ele não existe. O primeiro passo para superá-lo é aceitá-lo. Pergunta-te, de onde vem este medo? Ele tem fundamento ou é só da minha mente a criar cenários negativos? Muda a percepção do medo. O medo pode ser visto como um inimigo ou como um professor. Em vez de pensar, tenho medo de falhar, pensa, se eu falhar vou aprender e ficar mais forte. Por exemplo, grandes empreendedores falharam antes de terem sucesso. O Steve Jobs e o Elon Musk. Tens que enfrentar o medo gradualmente. A melhor forma de perder o medo de algo é enfrentá-lo em pequenas doses. Por exemplo, se tens medo de falar em público, começa a falar para pequenos grupos. Se tens medo de ser rejeitado, começa a iniciar pequenas conversas com desconhecidos. Técnicas práticas para lidar com o medo são, por exemplo, a respiração controlada. Inspiras 4 segundos, seguras 4 segundos e expiras 4 segundos. Isto acalma o teu sistema nervoso. A visualização positiva. Antes de uma situação desafiadora, imagina-te a ter sucesso. Reprogramação mental. Usa afirmações positivas como eu sou capaz, eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu domino a minha vida. E a mensagem principal disto é, o medo não desaparece com o tempo, ele desaparece com a ação. Quanto mais enfrentas os teus medos, menos poder eles têm sobre ti. Poder da ação. Como te tornas imparável. O segredo das pessoas bem-sucedidas. Todos sentem medo, mas os vencedores não deixam que o medo os pare. Eles avançam apesar do medo. Tens atletas, empresários e líderes. Eles sentem medo antes de grandes decisões, mas confiam no processo. Desafios diários para fortalecer a coragem. Faz algo desconfortável todos os dias. Diz sim a uma oportunidade que normalmente recusarias por medo. Testa o jogo do desconforto. Faz algo que te faz sentir um pouco desconfortável, como falar com um desconhecido ou experimentar algo novo. Mentalidade antifrágil. Usa o medo como combustível. Em vez de fugir do medo,
Usa-o como energia para crescer. Cada vez que enfrentas o medo, ficas mais forte e mais confiante. O medo não pode ser eliminado, mas pode ser controlado. E quando controlas o medo, controlas o teu destino. Então, qual vai ser o primeiro medo que vais enfrentar hoje? Se gostaste do vídeo, deixa um comentário com o medo que queres superar e partilha com alguém que precisa de ouvir isto.